A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que assiste o nosso canal, mas não é inscrito, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, você será comunicado através de uma notificação. Irmãos, domingo às 18 horas, nós vamos fazer uma live ao vivo para todos os irmãos. Então, 2 horas antes de começar a live, será enviado o link para os irmãos entrar com nós na live. Nós vamos abordar assuntos magníficos da vida cristã, da família, a importância da nossa vida cristã. Então vai ser domingo, 18 horas, horário da Espanha, e às 14 horas, horário de Brasília. Irmãos, nós vamos abordar um assunto hoje aqui no canal. É um assunto muito polêmico no meio da cristandade, sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem uma ala que defende que o batismo do Espírito Santo é a regeneração, é o novo nascimento. Tem outra ala que defende que o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Eu, por exemplo, defendo que o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. E Atos dos Apóstolos é o segundo livro escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos. Ali é Atos dos Apóstolos, o ato do Espírito Santo, os primeiros dias da igreja primitiva, o nascimento da igreja ali em Atos dos Apóstolos. Depois da ressurreição de Cristo, Cristo ficou 40 dias com seus apóstolos e falou para eles: ficai em Jerusalém, até que o Pai derrame e vocês serão revestidos de poder do alto e vão ser batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz que os apóstolos seriam revestidos com poder. É uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Mas vamos ler aqui o capítulo 2 de Atos. Não vamos ler ele todo, para não ficar longo, mas vamos fazer algumas abordagens e analisar alguns aspectos do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos ler aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava reunido, e apareceram distribuídos entre eles língua como que é de fogo. Línguas como que de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora vamos ler 14, verso 14. É o discurso de Pedro, porque quando o povo de todas as nações que estavam ali, pessoas de todas as nações, viram ele falar, cada um na sua própria língua, começaram a dizer, como é que esses homens são galileus? Cada um fala na sua própria língua. E outros diziam que ele estava embriagado, cheio de mosto. E aí Pedro levanta e fala. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nestes termos, varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei o meu espírito naquele dia. E profetizarão, mostrarei prodígio em cima no céu, sinal embaixo na terra, sangue e fogo, sol se converterá em dia e treva, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmão, veio acompanhado aqui, o batismo do Espírito Santo, veio acompanhando sonho, visões, profecia, veio aqui um pacote, aqui. Agora alguém diz, não, mas isso daí, essa manifestação ficou restrita ao Novo Testamento, mas isso não está escrito, irmão. Vejamos o que diz a palavra de Deus aqui, 2 de Atos, 2 e 39. Como é que diz? Pois para vós outros a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, e para quanto Deus, nosso Pai, chamar. Aqui, irmão, é uma promessa dessas manifestações para toda esfera da igreja. Para toda esfera da igreja. Tem essa promessa. Irmão, por isso que nós temos que ir pela Bíblia. Muitos querem pegar o Espírito Santo, quer prender ele dentro de uma caixinha teológica e quer falar que ele está limitado à sua outra situação. Irmão, ninguém tem como prender o Espírito Santo, irmão. Ele age da maneira que ele quer agir. Entendeu? Agora, o que é que Pedro fala? Está escrito aqui, em Atos capítulo 10, que Pedro estava em Jope, no seu terraço lá, na hora do almoço, orando, quando veio um arrebatamento de sentido. E ele viu um lençol atado de 4 pontas, descendo, cheio de répteis, quadrúpedes. E uma voz dizia, Pedro, come, come. Ele nunca entrou na minha boca coisa imunda. E o Senhor falou, não tenha por imundo aquilo que eu purifiquei. Por quê? Em Jope, em Cesareia, tinha Cornélio. E Cornélio teve uma visão. Um anjo de Deus apareceu para ele e disse, Cornélio, tuas orações, tuas esmolas chegaram perante Deus. Manda chamar Pedro, que vai dizer palavras que deve salvar. Então, os enviados de Cornélio estavam na casa de Pedro. E aquele lençol foi recolhido ao céu. E ele foi na casa de Pedro, começou a falar que não era lícito entrar na casa de um gentio, porque eles eram judeus,
gentil ia como imundo, e o coração do povo que estava com Cornélio fechou. E a palavra diz que o Espírito Santo caiu sobre o povo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E houve aquela grande obra. Em Jerusalém, os apóstolos chamaram Pedro para ele dar uma explicação. E aí, porque até aí, os apóstolos tinham na mente que o Espírito Santo tinha sido só dado para a igreja em Jerusalém. Entendeu? Para o povo de Deus lá, para os judeus. Só que, e aí, acontece a obra na casa de Cornélio, né? E Cornélio foi dar uma justificação para ele. E foi falando que, quando o Espírito Santo caiu sobre ele, que eles começaram a falar em língua, ele lembrou das palavras do Senhor. Que o Senhor falou, João batizou com água. Mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então, Pedro estava dizendo que o dom de línguas que caiu sobre Cornélio e sobre sua família era o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, agora vamos ver um detalhe aqui de Atos, capítulo 2, verso 33. Veja aqui, ó. Exaltado, pois, pela destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou em vós isto que vedes e ouvi. Vede bem, vedes e ouvi. Se o batismo do Espírito Santo fosse uma coisa interna, então só quem ia saber quem tinha sido batizado era aquele que aquela obra tinha acontecido, para ser a regeneração. A regeneração é uma obra que manifesta na pessoa, no interno, o novo nascimento. Se fosse verdadeiramente o batismo do Espírito Santo, novo nascimento, aí não estava falando. Isto que aconteceu é que vocês viu e ouviu. Ouviu o quê? O barulho da manifestação que era a linguagem. Então Pedro está esclarecendo que a promessa do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, se refere à linguagem, ao dom de línguas, e não, irmão, e não à regeneração. Agora, o batismo, como novo nascimento, nós encontramos lá em Romanos capítulo 6, do verso 4 ao 5. Fomos sepultados, fomos batizados na morte de Cristo. Quem faz esse batismo é o Espírito Santo. É o batismo do novo nascimento que está lá em Romanos, capítulo 6, do verso 3 até o 10. Lá fala, nós fomos sepultados na morte de Cristo. E quem efetuou esse batismo? Foi o Espírito Santo, né? Mas o de Atos, capítulo 2, o batismo do Espírito Santo ali é o dom de línguas. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.